O rei do café que o fazendeiro desprezou anos depois já se tornou um verdadeiro titã da riqueza. Era uma vez, em uma pequena cidade no interior do Brasil, um jovem chamado Lucas, que transformou sua vida de barista em uma verdadeira história de superação. Filho de um humilde trabalhador, Lucas cresceu entre o cheiro do café fresco que sua mãe preparava, enquanto sonhava em ser um dos grandes nomes no mundo do café. Ele contava os grãos de cada saco como quem contava estrelas, cada um representando o seu futuro promissor. Mas havia um rival em sua história, alguém que sempre o desprezou. O arrogante S.R. Mendes, um fazendeiro de muito prestígio na região. O S.R. Mendes tratava Lucas como um mero garçom, rindo de seus sonhos ambiciosos. A cidade conhecia o S.R. Mendes como um homem de ferro, e ele não escondia sua aversão ao jovem barista. Café, o que esse moleque sabe sobre negócios, ele nunca vai sair do balcão. Ele costumava gritar, seu riso ecoando pelas ruas de paralelepípedos. Mas Lucas, determinado, trabalhou dia e noite, aprendendo tudo sobre os grãos, a torrefação e as espécies raras de café. O aroma do esforço coletivo exalava de seu pequeno ponto e ele sonhava em um dia ser reconhecido. 5 anos se passaram. Lucas introduziu uma mistura exclusiva que fez a cidade parar. Batizada de Café da Esperança, o sabor era intenso como um amor perdido e tinha um poder quase místico de reunir as pessoas. O sucesso foi estrondoso. O café de Lucas não apenas conquistou clientes, mas também o respeito da comunidade. Ele se tornou um empresário admirado, sua riqueza crescia junto ao aroma do café que deleitava os paladares de todos, até mesmo dos céticos que antes o desprezaram. Mas enquanto Lucas desfrutava do seu sucesso, os fantasmas do passado não deixavam de assombrá-lo. A saudade de sua mãe, que havia falecido, o martelava todos os dias. Ela sempre acreditara em seu potencial, e a dor pela sua ausência era como um café amargo no fundo da xícara. No entanto, em meio a esse turbilhão de emoções, uma proposta inesperada surgiria como um raio em um céu claro. O S.R. Mendes, agora em declínio, fez contato. Ele queria uma parceria. Podemos fazer grandes negócios juntos, disse ele, seus olhos ardendo de um misto de desesperança e frieza. Lucas ficou em choque. O homem que havia considerado um rival, aquele que anteriormente o humilhara, agora buscava sua ajuda. A cidade murmura sobre essa nova aliança e a tensão cresce como a temperatura da água fervente. Seria possível perdoar? A dor do passado voltaria a arder se aceitasse a proposta. Enquanto Lucas ponderava sobre o que fazer, segredos familiares estavam prestes a vir à tona, revelando verdades que poderiam mudar tudo. Um amor de sua juventude também retornava, trazendo novas confusões e sentimentos à tona. O que ele realmente valorizava, o poder ou o perdão? Ele olhava pela janela de sua cafeteria como se esperasse uma resposta do céu, mas nada vinha. Somente o eco daquela risada, a lembrança do S.R. Mendes assombrou seu pensamento, como um sinal de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, quando Lucas decidiu que precisava de tempo para pensar. A proposta de S.R. Mendes estava ecoando em sua cabeça como um tambor ensurdecedor. Perdoar, ele se perguntava, o que isso significava para ele. Sim, o homem havia sido seu maior desafiante, mas também era alguém que poderia abrir novas portas. Enquanto olhava pela janela de sua cafeteria, a luz suave fazia seu coração palpitar. De repente, um movimento rápido fora da janela chamou sua atenção. Uma mulher, com um vestido vermelho esvoaçante, correndo em sua direção. Era Clara, seu amor da juventude. O coração de Lucas disparou. O que ela estava fazendo ali? Ele ficou paralisado, a expressão em seu rosto misturando surpresa e anseio. Mas quando ela chegou até ele, suas feições estavam contorcidas pela angústia. Lucas, você precisa me ouvir? Clara estava ofegante, seus olhos brilhavam com uma mistura de determinação e medo. O que você está planejando, o S.R.? Mendes não é quem você pensa que é, Lucas franziu a testa. O que você quer dizer com isso? A tensão na sala era palpável. Clara respirou fundo. Ele tem um segredo. Algo que pode mudar tudo. Lucas olhou para ela, as palavras carregavam um peso que ele não conseguia ignorar. O que exatamente você está tentando me dizer? Antes que Clara pudesse responder, um grito ecoou pela rua, fazendo os dois saltarem.
O barulho parecia vir da praça e um grupo de pessoas começou a se aglomerar, gritando e apontando. Lucas trocou um olhar alarmado com Clara e, sem pensar duas vezes, correram juntos em direção ao tumulto. Ao chegarem, a cena era caótica. Um corpo jazia no chão, envolto por um manto de espanto. Ninguém se atrevia a se aproximar. O rosto da pessoa estava escondido, mas Lucas podia sentir a tensão no ar. Nervoso, ele se espremia entre a multidão até que, finalmente, o corpo foi revelado. Seu estômago se revirou. Era o Sr. Mendes, o choque era palpável. Lucas sentiu uma onda de emoções misturadas. Raiva, tristeza, confusão. Havia tantas perguntas, e a primeira delas surgiu em sua mente como um punhal. Quem teria feito isso? Então, a verdadeira reviravolta começou a se desenrolar. Clara se lançou para frente, sua voz fervente. Ele estava envolvido em algo muito mais perigoso do que imaginamos. Os negócios ilícitos, as ameaças, tudo isso. O murmúrio da multidão se intensificou. O que Clara estava sugerindo, Lucas não conseguia compreender, mas algo na extensão da gravidade de suas palavras o fazia hesitar. Enquanto ele tentava processar, Clara continuou: ele estava sendo ameaçado, e agora, você pode estar em perigo também. O que Lucas fazia agora? Aceitar a proposta do homem que jazia sem vida ou seguir o aviso da mulher que amava? O nó na garganta de Lucas apertou. O sol já se escondia totalmente e a noite se aproximava, trazendo consigo uma sombra que não dizia respeito apenas ao Sr. Mendes. Uma nova batalha estava por vir, e o que parecia ser o final de um capítulo agora parecia apenas o início de um enredo muito mais sombrio. Lucas olhou para Clara, que segurava a mão dele com firmeza. Ele poderia no fim se tornar o alvo. Quais eram os reais interesses escondidos nas sombras daquelas terras férteis? O silêncio pairava ao redor, e ele sabia que tinha que tomar uma decisão, mas como fazer isso em meio a tanto mistério e medo? Lucas e Clara ficaram paralisados diante do corpo de Sr. Mendes. O murmúrio da multidão se intensificava e a tensão era palpável. Ouvindo as palavras de Clara ecoando em sua mente, ele sentiu um nó na garganta, um aperto no peito. O que ele deveria fazer agora? Aceitar a proposta do homem que jazia sem vida ou seguir o alerta da mulher que ainda ocupava seu coração? Lucas. Clara quebrou o silêncio, seu olhar fervente fixo no rosto dele. Precisamos descobrir o que realmente aconteceu. Não podemos ficar aqui parados. Seu tom implorativo fazia o coração de Lucas disparar. Com um gesto decidido, ele apertou a mão dela e começou a se afastar da multidão. O caminho em direção à delegacia parecia ser a única saída sensata. Eles precisavam de respostas. Enquanto caminhavam, os murmúrios da multidão se tornaram um ruído distante. Clara estava nervosa. Ele podia sentir a intensidade do seu nervosismo, a respiração dela se acelerando a cada passo. Eu só não consigo entender porque ele queria uma parceria agora. Lucas questionou, tentando juntar as peças. Depois de tudo o que ele fez, Clara hesitou antes de responder. Não é só isso, Lucas. Tem algo muito maior em jogo. Eu ouvi ele falando com alguns homens, coisas sobre negócios sujos. O medo dançava nos olhos dela. Era visível que ela tinha um peso difícil de carregar. Ele não era apenas um fazendeiro. A incredulidade tomou conta de Lucas. Negócios sujos, do que você está falando? O silêncio entre eles aumentava a tensão. A possibilidade de que tudo o que pensava sobre Mendes ser uma fachada começou a tomar forma na mente dele. Ele não lidava só com café, Lucas. Tinha ligações com tráfico de influência na cidade e outras coisas ainda piores. O rosto de Clara estava pálido e Lucas podia ver que ela falava a verdade. Eu consegui ouvir algumas coisas. Ele tinha medo de que algo fosse descoberto. E agora ele está morto. Um inesperado grito ecoou à distância, quebrando o silêncio que os envolvia. Ela parou, pegou a mão dele. Precisamos ir agora. Lucas concordou, o coração acelerado, e a urgência os impulsionou a correr pelas ruas de paralelepípedos, cada passo ecoando como um aviso. O que mais descobririam? Mas antes que pudessem alcançar a delegacia, algo chacoalhou o ar, uma explosão à distância. O chão tremeu sob eles e uma nuvem de fumaça se ergueu no horizonte, fazendo os corações dispararem. Clara prendeu a respiração e o mundo parecia reverberar naquele instante. A multidão começou a dispersar, gritos de pânico escandalizaram a noite. Lucas olhou para trás e viu um grupo de homens se afastando rapidamente em um carro escuro. O desejo de persegui-los ardia, mas a situação se tornava muito perigosa. E foi nesse momento que algo ainda mais chocante aconteceu. Ao olhar novamente para Clara, ele percebeu que ela estava mudando. Nos olhos dela havia uma frieza que Lucas nunca havia visto antes. Em um movimento súbito, ela puxou um objeto do bolso, uma arma. Desculpe, Lucas, mas você não entende.
Eu não posso deixar você se meter nisso. A traição cortou como uma faca. O que você está fazendo, Clara? O desespero crescia em sua voz. O mundo à sua volta parecia desmoronar. Aquela mulher que ele sempre amou, agora se revelava como uma estranha. A noite envolvia tudo com um manto sombrio e Lucas se viu dividido entre o desejo de salvar a cidade e o amor traiçoeiro. Precisamos acabar com isso antes que te machuquem, ela disse, a voz carregada de uma emoção inexplicável. Você não sabe quem realmente somos. A revelação a seguir poderia mudar tudo. Pode ser que o que Lucas achava que sabia da vida dele estivesse prestes a ser completamente reescrito e ali, naquela noite escura, o que tudo isso significava. Ele não tinha resposta. Lucas olhou para Clara atônito. A cena à sua frente transformava tudo que ele conhecia. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, paralisada entre o amor e o medo. Clara segurava a arma, e seus olhos, antes cheios de carinho, agora esbanjavam uma frieza que o fez hesitar. Eu não posso permitir que você seja arrastado para isso. Ela falou rápido, com uma urgência que o fez perguntar se ainda havia uma esperança entre eles. Mendes ele estava prestes a expor mais do que só café. Ele sabia demais sobre nós, sobre tudo. As palavras dela pesavam no ar como chumbo. Nós, o que você sabe sobre nós que eu não sei? Lucas estava confuso. Ele sempre pensou que tinham um passado simples, como um café da tarde. Mas agora, com uma revelação, tudo parecia desmoronar. Porque eu não sou quem você imagina, ela olhou para os lados, a multidão ainda se dispersando atrás deles. Eu sou filha de um antigo sócio do SR. Mendes, ele me colocou aqui para vigiá-lo, era uma missão. A cada palavra, Lucas sentia que puxavam-lhe o chão. Missão. Clara, você não pode estar falando sério. Ele queria gritar, mas tudo que saiu foi um sussurro atordoado. Você pode ter me usado para... O último fio de confiança se partiu, deixando apenas um eco de dor. Eu não queria, mas eles disseram que você deveria ser o próximo. Era um plano para controlar o comércio de café na região. Eles têm uma operação muito maior. Os olhos dela estavam apertados, como se a própria verdade a angustiasse. Eu não sou aqui por acaso, eu também não sabia que um estrondo cortou as palavras. As chamas subiam do local da explosão anterior. O cenário todo parecia um filme de terror. Gritos de pânico ecoaram e a multidão já começava a se aglomerar novamente, agora com expressões de puro horror. Lucas olhou em volta o que estava acontecendo. Enquanto o caos reinava, a expressão sombria de Clara fez seu coração acelerar. Agora eles sabem que estamos perto da verdade, Clara disse, apertando a mão dele. Precisamos agir, mas temos que fazer rápido. Lucas balançou a cabeça, tentando processar a confusão crescente, mas não havia tempo. As informações de Clara o deixaram mais intrigado e aterrorizado. Temos que nos esconder, ele sugeriu, as palavras saindo como um sussurro. Mas antes que pudessem tomar qualquer ação, a confusão na multidão aumentou. Alguns homens começaram a correr e um deles olhou diretamente para eles. É ele! A voz ecoou como um trovão em seu coração. Os dois estão envolvidos, vamos. Lucas não pôde evitar o senso de pânico que invadia seu ser. Ele se virou para Clara, mas ao fazer isso, viu algo que o fez parar. Das sombras, um homem em um terno escuro apareceu, com um sorriso que parecia mais um suborno do que uma saudação. Clara, o jogo acabou, ele disse, e a calma na sua voz contrastava com o frenesi ao redor. O que você faz aqui não é da sua conta. Lucas a olhou sem entender nada. A expressão dela desmoronou. Ele é da minha família. Não podemos deixar que nada disso aconteça, ela gritou, seu tom desesperado fazendo Lucas vacilar. Aquela mentira, aquela história parecia se espalhar diante dele como uma teia, e as peças finalmente se encaixavam. Clara, o que você realmente é? A indignação na sua voz fez com que ela hesitasse. Clara engoliu em seco, sentindo o clima da conversa mudar. Foi um segundo fatídico, um momento de fraqueza que nutriu a confusão. O outro homem avançou e tudo que Lucas queria era correr, mas estava paralisado. O que mais ele não sabia. As luzes da cidade piscavam ao longe e com um grito, Clara disparou a arma para o ar. O som ecoou como um tapa na realidade. A multidão entrou em colapso e Lucas percebeu que as verdadeiras intenções de todos estavam se revelando numa dança macabra. Você não pode ir para esse lugar, Lucas. Você pode estar segurando a única chave do controle agora, o homem interveio rindo. A revelação dele o fez entender que, enquanto tentava escapar de uma teia, ele havia se tornado um protagonista de uma trama muito maior. Lucas ficou apático, sem saber se corria ou lutava, tudo se tornava um imenso enigma. O que está acontecendo? O que eu não sei? E no meio disso, o que poderia ser o final se desenrolava, revelando nada menos que o início de uma guerra obscura, onde quem parecia amigo agora conspirava nas sombras. O futuro deles estava em um fio, e o que era para ser um café da esperança agora se tornava um campo de batalha. Lucas e Clara ficaram paralisados diante do corpo de SR.
Mendes. O murmúrio da multidão se intensificava e a tensão era palpável. Ouvindo as palavras de Clara ecoando em sua mente, ele sentiu um nó na garganta, um aperto no peito. O que ele deveria fazer agora? Aceitar a proposta do homem que jazia sem vida ou seguir o alerta da mulher que ainda ocupava seu coração? Lucas, Clara quebrou o silêncio, seu olhar fervente fixo no rosto dele. Precisamos descobrir o que realmente aconteceu. Não podemos ficar aqui parados. Seu tom implorativo fazia o coração de Lucas disparar. Com um gesto decidido, ele apertou a mão dela e começou a se afastar da multidão. O caminho em direção à delegacia parecia ser a única saída sensata. Eles precisavam de respostas. Enquanto caminhavam, os murmúrios da multidão se tornaram um ruído distante. Clara estava nervosa. Ele podia sentir a intensidade do seu nervosismo, a respiração dela se acelerando a cada passo. Eu só não consigo entender porque ele queria uma parceria agora. Lucas questionou, tentando juntar as peças. Depois de tudo o que ele fez, Clara hesitou antes de responder. Não é só isso, Lucas, tem algo muito maior em jogo. Eu ouvi ele falando com alguns homens, coisas sobre negócios sujos. O medo dançava nos olhos dela, era visível que ela tinha um peso difícil de carregar. Ele não lidava só com café, Lucas. Tinha ligações com tráfico de influência na cidade e outras coisas ainda piores. O rosto de Clara estava pálido e Lucas podia ver que ela falava a verdade. Eu consegui ouvir algumas coisas. Ele tinha medo de que algo fosse descoberto. E agora ele está morto. Um inesperado grito ecoou à distância, quebrando o silêncio que os envolvia. Ela parou, pegou a mão dele. Precisamos ir agora. Lucas concordou, o coração acelerado, e a urgência os impulsionou a correr pelas ruas de paralelepípedos, cada passo ecoando como um aviso. O que mais descobririam? Mas antes que pudessem alcançar a delegacia, algo chacoalhou o ar, uma explosão à distância. O chão tremeu sob eles e uma nuvem de fumaça se ergueu no horizonte, fazendo os corações dispararem. Clara prendeu a respiração e o mundo parecia reverberar naquele instante. A multidão começou a dispersar, gritos de pânico escandalizaram a noite. Lucas olhou para trás e viu um grupo de homens se afastando rapidamente em um carro escuro. O desejo de persegui-los ardia, mas a situação se tornava muito perigosa. E foi nesse momento que algo ainda mais chocante aconteceu. Ao olhar novamente para Clara, ele percebeu que ela estava mudando. Nos olhos dela havia uma frieza que Lucas nunca havia visto antes. Em um movimento súbito, ela puxou um objeto do bolso, uma arma. Desculpe, Lucas, mas você não entende. Eu não posso deixar você se meter nisso. A traição cortou como uma faca. O que você está fazendo, Clara? O desespero crescia em sua voz. O mundo à sua volta parecia desmoronar. Aquela mulher que ele sempre amou, agora se revelava como uma estranha. A noite envolvia tudo com um manto sombrio e Lucas se viu dividido entre o desejo de salvar a cidade e o amor traiçoeiro. Precisamos acabar com isso antes que te machuquem, ela disse, a voz carregada de uma emoção inexplicável. Você não sabe quem realmente somos. A revelação a seguir poderia mudar tudo. Pode ser que o que Lucas achava que sabia da vida dele estivesse prestes a ser completamente reescrito e ali, naquela noite escura, o que tudo isso significava. Ele não tinha resposta. Clara, me diz o que está acontecendo. O medo desencadeou uma onda de adrenalina e a realidade parecia rodopiar. Esse não é você, eu te conheço. Enquanto ele a encarava, flashes de memória se aglomeravam em sua mente. O primeiro beijo, os dias em que planejavam juntos o futuro, tudo agora parecia ser um ato encenado. Com seus olhos fixos, Clara hesitou e nesse breve momento algo estourou. A explosão anterior foi seguida por outra, mais próxima, uma onda de calor e fumaça os envolveu. As chamas agora lampejavam em um prédio próximo e, no calor do pânico, Lucas viu a silhueta de alguém do outro lado da rua. Era um homem, algo conhecido. Não, era o pai de Clara. O que você está fazendo aqui? A confusão estourou em sua mente. O choque foi inimaginável. Já não estavam apenas presos na teia do SR. Mendes, mas algo maior começaria a se revelar. Você sabe que não pode deixá-la ficar com ele. O homem gritou, acenando para Clara, que agora parou de imediato, seu olhar travado entre amor e dever, e naquele instante tudo desmoronou. Lucas sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele percebeu que não só Clara estava em um plano, mas o próprio amor de sua vida fazia parte de algo muito mais profundo e traiçoeiro. A multidão, o caos, tudo girava em torno deles, e a linha entre amigos e inimigos se tornava mais fina. O homem se aproximou rapidamente, enquanto Lucas buscava respostas, sem saber quem realmente era o verdadeiro traidor na história. E antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, o pai de Clara olhou para ele e disse: "Você é a chave, Lucas, e se você não fizer o que precisa ser feito, todos nós estaremos perdidos." Uma nova reviravolta, uma nova verdade.
O que estava em jogo não era apenas o futuro de Lucas, mas o destino de todos ao seu redor. E no meio do pesadelo apenas começando, a única certeza que restava era que a luta estava longe de acabar. Lucas e Clara ficaram paralisados diante do corpo de Sr. Mendes. O murmúrio da multidão se intensificava e a tensão era palpável. Ouvindo as palavras de Clara ecoando em sua mente, ele sentiu um nó na garganta, um aperto no peito. O que ele deveria fazer agora? Aceitar a proposta do homem que jazia sem vida ou seguir o alerta da mulher que ainda ocupava seu coração? Lucas, Clara quebrou o silêncio, seu olhar fervente fixo no rosto dele. Precisamos descobrir o que realmente aconteceu. Não podemos ficar aqui parados. Seu tom implorativo fazia o coração de Lucas disparar. Com um gesto decidido, ele apertou a mão dela e começou a se afastar da multidão. O caminho em direção à delegacia parecia ser a única saída sensata. Eles precisavam de respostas. Enquanto caminhavam, os murmúrios da multidão se tornaram um ruído distante. Clara estava nervosa. Ele podia sentir a intensidade do seu nervosismo, a respiração dela se acelerando a cada passo. Eu só não consigo entender porque ele queria uma parceria agora, Lucas questionou tentando juntar as peças. Depois de tudo o que ele fez, Clara hesitou antes de responder. Não é só isso, Lucas, tem algo muito maior em jogo. Eu ouvi ele falando com alguns homens, coisas sobre negócios sujos. O medo dançava nos olhos dela, era visível que ela tinha um peso difícil de carregar. Ele não lidava só com café, Lucas. Tinha ligações com tráfico de influência na cidade e outras coisas ainda piores. O rosto de Clara estava pálido e Lucas podia ver que ela falava a verdade. Eu consegui ouvir algumas coisas. Ele tinha medo de que algo fosse descoberto, e agora ele está morto. Um inesperado grito ecoou à distância, quebrando o silêncio que os envolvia. Clara parou, pegou a mão dele. Precisamos ir agora. Lucas concordou, o coração acelerado, e a urgência os impulsionou a correr pelas ruas de paralelepípedos, cada passo ecoando como um aviso. O que mais descobririam? Mas antes que pudessem alcançar a delegacia, algo chacoalhou o ar, uma explosão à distância. O chão tremeu sob eles e uma nuvem de fumaça se ergueu no horizonte, fazendo os corações dispararem. Clara prendeu a respiração e o mundo parecia reverberar naquele instante. A multidão começou a dispersar, gritos de pânico escandalizaram a noite. Lucas olhou para trás e viu um grupo de homens se afastando rapidamente em um carro escuro. O desejo de persegui-los ardia, mas a situação se tornava muito perigosa. E foi nesse momento que algo ainda mais chocante aconteceu. Ao olhar novamente para Clara, ele percebeu que ela estava mudando. Nos olhos dela havia uma frieza que Lucas nunca havia visto antes. Em um movimento súbito, ela puxou um objeto do bolso. Uma arma, desculpe, Lucas, mas você não entende. Eu não posso deixar você se meter nisso. A traição cortou como uma faca. O que você está fazendo, Clara? O desespero crescia em sua voz. O mundo à sua volta parecia desmoronar. Aquela mulher que ele sempre amou, agora se revelava como uma estranha. A noite envolvia tudo com um manto sombrio e Lucas se viu dividido entre o desejo de salvar a cidade e o amor traiçoeiro. Precisamos acabar com isso antes que te machuquem, ela disse, a voz carregada de uma emoção inexplicável. Você não sabe quem realmente somos. A revelação a seguir poderia mudar tudo. Pode ser que o que Lucas achava que sabia da vida dele estivesse prestes a ser completamente reescrito e ali, naquela noite escura, o que tudo isso significava. Ele não tinha resposta. Clara, me diz o que está acontecendo. O medo desencadeou uma onda de adrenalina e a realidade parecia rodopiar. Esse não é você, eu te conheço. Enquanto ele a encarava, flashes de memória se aglomeravam em sua mente. O primeiro beijo, os dias em que planejavam juntos o futuro, tudo agora parecia ser um ato encenado. Com seus olhos fixos, Clara hesitou e nesse breve momento algo estourou. A explosão anterior foi seguida por outra, mais próxima, uma onda de calor e fumaça os envolveu. As chamas agora lampejavam em um prédio próximo, e no calor do pânico, Lucas viu a silhueta de alguém do outro lado da rua. Era um homem, algo conhecido. Não, era o pai de Clara. O que você está fazendo aqui? A confusão estourou em sua mente. O choque foi inimaginável. Já não estavam apenas presos na teia do Sr. Mendes, mas algo maior começaria a se revelar. Você sabe que não pode deixá-la ficar com ele. O homem gritou, acenando para Clara, que agora parou de imediato, seu olhar travado entre amor e dever, e naquele instante tudo desmoronou. Lucas sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele percebeu que não só Clara estava em um plano, mas o próprio amor de sua vida fazia parte de algo muito mais profundo e traiçoeiro. A multidão, o caos, tudo girava em torno deles, e a linha entre amigos e inimigos se tornava mais fina. O homem se aproximou rapidamente, enquanto Lucas buscava respostas, sem saber quem realmente era o verdadeiro traidor na história.
E antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, o pai de Clara olhou para ele e disse: "Você é a chave, Lucas, e se você não fizer o que precisa ser feito, todos nós estaremos perdidos." Uma nova reviravolta, uma nova verdade. O que estava em jogo não era apenas o futuro de Lucas, mas o destino de todos ao seu redor. E no meio do pesadelo apenas começando, a única certeza que restava era que a luta estava longe de acabar. Lucas ficou paralisado, tentando entender a revelação do pai de Clara. "Você é a chave, Lucas, e se você não fizer o que precisa ser feito, todos nós estaremos perdidos." As palavras ecoaram em sua mente, uma tempestade de confusão e pânico. Clara tinha uma missão, o que mais ele não sabia. Clara olhou para o pai angustiada. "Pai, não com ele." A tensão no ar era palpável e Lucas sentiu um frio na espinha. O que ela queria dizer com "não com ele"? A multidão, ainda em pânico, parecia um borrão ao seu redor. Tudo girava e Lucas precisava de respostas, mas antes que pudesse perguntar, uma nova explosão iluminou a noite. As chamas dançavam no ar, refletindo o caos que se desenrolava. Clara olhou de volta para Lucas, seus olhos cheios de desespero. "Precisamos sair daqui." E naquele momento, quando ela se virou, algo aconteceu. O homem em terno escuro, que se aproximava agora, sacou uma arma. Um tiro ecoou e Clara caiu, seu corpo se desmanchando no chão. "Clara!" O grito de Lucas explodiu em seus lábios, um desespero inimaginável ao ver a mulher que amava se contorcer de dor. Ele se lançou para ela, mas o pai de Clara gritou: "Não, fique longe dela." O mundo parecia desabar ao seu redor. As vozes se tornaram um eco distante e tudo que ele viu foi o olhar de Clara, cheio de dor e medo. O homem interno riu de forma cruel. "Pobre garoto, achou que poderia entrar nesse jogo e sair ileso? Clara não é quem você pensava que era." As palavras dele eram como lâminas, cortando tudo o que Lucas acreditava. "Ela é uma traidora." Sempre foi. As memórias de conversas, risos e promessas se transformaram em fumaça. "Traidora? Como assim?" Clara, com a mão pressionando a ferida, olhou para Lucas. "Lucas, eu nunca quis isso. Pode me perdoar?" Mas a dúvida estava estampada no olhar dele. O pai dela se aproximou, a raiva pulsando. "Ela estava me espionando, e você é um peão nesse jogo. Vá, fuja enquanto pode." O tom dele expressava uma verdade que Lucas não queria acreditar. Mas enquanto olhava nos olhos de Clara, ele estava dividido entre a razão e o amor. Então, como se o destino estivesse brincando com ele, um outro homem apareceu. Estranhamente, ele se parecia com Lucas. Era um irmão, um primo. O homem gritou: "Larguem ela!" Mas o rosto de Lucas nunca tinha visto aquele homem antes. Um novo nível de confusão surgiu. "Quem é você?" Lucas berrou, não sabendo se era amigo ou inimigo. O homem se aproximou rapidamente e Lucas percebeu que havia uma similaridade. "Sou seu irmão. Nasci na mesma cidade, mas você nunca soube. Eu fui criado longe de você." As palavras dele cortaram como um incêndio em sua mente. Lucas piscou, buscando entender. Tudo mudava tão rápido. O homem viu o olhar de Lucas, uma súbita compreensão surgiu. "Você não sabe a verdade sobre a sua mãe, nem sobre o Sr. Mendes. Ele não é apenas um fazendeiro. Ele tem muito poder e controle, e Clara está no meio disso tudo." O mundo girava em torno de Lucas, e a dor de Clara parecia como um eco distante. Ele tinha um irmão. Os segredos agora estavam todos diante dele, e a ideia de que sua família pode estar envolvida em algo tão sombrio fazia seu coração afundar. Ouvindo a sirene da polícia ao longe, Lucas sabia que não tinha muito tempo. Ele olhou para o homem ali, para Clara, para o pai dela. O passado dele e os segredos, tudo começava a entrar em colapso. "O que eu faço agora?" ele sussurrou sem saber qual passo seguir. O caos se desenrolava como um filme e a única certeza era que nada seria como antes. E enquanto a noite avançava, Lucas percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. As conexões que experimentava eram mais profundas do que jamais poderia imaginar. O que ele ainda não sabia, o que mais estava por trás daquela teia de mentiras. Lucas ficou paralisado, tentando entender a revelação do pai de Clara. "Você é a chave, Lucas, e se você não fizer o que precisa ser feito, todos nós estaremos perdidos." As palavras ecoaram em sua mente, um turbilhão de confusão e pânico. Era demais para absorver. Clara tinha uma missão, o que mais ele não sabia sobre ela. Clara olhou rapidamente para o pai, angustiada. "Pai, não com ele." A tensão no ar era palpável e Lucas sentiu um frio na espinha. O que ela queria dizer com "não com ele"? A multidão, ainda em estado de pânico, parecia um borrão ao seu redor. Ele estava à beira do colapso, sem saber o que fazer. O tempo parecia parar, então tudo aconteceu de uma vez, um estalo. E em um instante, algo voou do meio da multidão, cortando o ar. Lucas mal teve tempo de se mover. O impacto do que parecia ser um explosivo foi devastador. As chamas irromperam do lugar onde estava o pai de Clara. O homem gritou, mas o som foi engolido pela explosão.
A força da detonação jogou Lucas e Clara para trás como folhas ao vento. Quando ele conseguiu se recuperar, levante-se do chão coberto de destroços e poeira, o cenário era um verdadeiro pesadelo. Gritos, fumaça, o cheiro de queimado. Ele se levantou, confuso e atordoado, buscando Clara. Ela estava ao seu lado, com os olhos arregalados, buscando por qualquer sinal. Clara! O grito dele ecoou entre o caos. Onde está seu pai? Mas ela não respondeu, não conseguia tirar os olhos da cena diante deles. O que sobrou do corpo do homem interno estava coberto por uma massa negra de entulho e chamas. Lucas sentiu o estômago revirar. Ele olhou para Clara, seu coração disparando. A mulher que ele amava parecia quebrada, seu rosto transparecendo dor e confusão. Mas então a cena mudou drasticamente. Uma figura surgiu das sombras do incêndio. Era um homem, vestindo um casaco longo e cobrindo a cabeça com um chapéu. Posso dizer que vocês foram rápidos demais, ele disse com um sorriso maquiavélico, seus olhos brilhando como os de um predador. Quem é você? Lucas questionou, a voz tremendo. A presença daquele homem parecia ameaçadora e ele sentiu que algo não estava certo. Ao seu redor a multidão se dispersava numa correria cega, mas o homem continuou se aproximando e uma ruga de reconhecimento cruzou o rosto de Clara. Não, você não pode estar aqui. Ela gritou como se estivesse prestes a desmaiar. O homem avançou um passo, retirando algo do bolso. Era um velho distintivo da polícia, arrastando pela poeira. Você precisa entender. Tudo está relacionado. Estou aqui para resolver o que começou. A revelação girou como uma tempestade em torno de Lucas. Resolver o quê? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma desesperada e confusa. O homem era um policial, o caos que estavam vivendo era uma armadilha. Seu pai, seu verdadeiro pai. Ele é parte disso, parte de algo muito maior. A revelação cutucou a ferida aberta em Lucas. O que ele queria dizer? Uma conexão com o Sr. Mendes não era possível. Clara estava prestes a surtar. Não, isso não pode ser verdade, ele nunca me disse nada. Se você soubesse a verdade sobre a sua família, entenderia. O homem insistiu, enquanto cobria o rosto com uma sombra. Vocês dois precisam de mim, ou isso tudo vai acabar em um verdadeiro massacre. O desejo de saber mais a respeito dessa nova revelação queimava na mente de Lucas. Ele queria saber a verdade, mas ao mesmo tempo sentia que estava se perdendo em um labirinto de mentiras. Ele olhou para Clara. Ela precisava saber, mas tinha que ser cauteloso. Clara, vamos. Precisamos entender isso. E antes que pudessem dar qualquer passo, outra sirene soou ao longe, mais próxima do que antes. O pânico reinava agora, e este novo homem estava envolto em mistério. O futuro parecia incerto, mas uma coisa era clara, tudo estava em jogo. A vida de Clara, a história de Lucas. Eles estavam prontos para descobrirem, mas seria a verdade que encontrariam ou algo ainda mais devastador? Ele não podia se arriscar. Era hora de agir e essa ação poderia mudar tudo. Lucas ficou paralisado, tentando entender a revelação do pai de Clara. Você é a chave, Lucas. E se você não fizer o que precisa ser feito, todos nós estaremos perdidos. As palavras ecoaram em sua mente, um turbilhão de confusão e pânico. Era demais para absorver. Clara tinha uma missão. O que mais ele não sabia sobre ela? Clara olhou rapidamente para o pai, angustiada. Pai, não. Não com ele, a tensão no ar era palpável e Lucas sentiu um frio na espinha. O que ela queria dizer com não com ele? A multidão, ainda em estado de pânico, parecia um borrão ao seu redor. Ele estava à beira do colapso, sem saber o que fazer. O tempo parecia parar, então tudo aconteceu de uma vez, um estalo, e em um instante algo voou do meio da multidão, cortando o ar. Lucas mal teve tempo de se mover. O impacto do que parecia ser um explosivo foi devastador. As chamas irromperam do lugar onde estava o pai de Clara. O homem gritou, mas o som foi engolido pela explosão. A força da detonação jogou Lucas e Clara para trás, como folhas ao vento. Quando ele conseguiu se recuperar, levantou-se do chão coberto de destroços e poeira. O cenário era um verdadeiro pesadelo. Gritos, fumaça, o cheiro de queimado. Ele se levantou, confuso e atordoado, buscando Clara. Ela estava ao seu lado, com os olhos arregalados, buscando por qualquer sinal. Clara, o grito de Lucas explodiu em seus lábios, um desespero inimaginável ao ver a mulher que amava se contorcer de dor. Ele se lançou para ela, mas o pai de Clara gritou, não, fique longe dela. O mundo parecia desabar ao seu redor. As vozes se tornaram um eco distante e tudo que ele viu foi o olhar de Clara cheio de dor e medo. Mas então a cena mudou drasticamente. Uma figura surgiu das sombras do incêndio. Era um homem, vestindo um casaco longo e cobrindo a cabeça com um chapéu. Posso dizer que vocês foram rápidos demais, ele disse com um sorriso maquiavélico, seus olhos brilhando como os de um predador. Quem é você? Lucas questionou, a voz tremendo. A presença daquele homem parecia ameaçadora e ele sentia que algo não estava certo.
Ao seu redor, a multidão se dispersava numa correria cega. Mas o homem continuou se aproximando e uma ruga de reconhecimento cruzou o rosto de Clara. Não, você não pode estar aqui, ela gritou como se estivesse prestes a desmaiar. O homem avançou um passo, retirando algo do bolso. Era um velho distintivo da polícia arrastando pela poeira. Você precisa entender, tudo está relacionado. Estou aqui para resolver o que começou. A revelação girou como uma tempestade em torno de Lucas. Resolver o quê? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma desesperada e confusa. O homem era um policial, o caos que estavam vivendo era uma armadilha, seu pai, seu verdadeiro pai. Ele é parte disso, parte de algo muito maior. A revelação cutucou a ferida aberta em Lucas. O que ele queria dizer, uma conexão com o SR. Mendes, não era possível. Clara estava prestes a surtar. Não, isso não pode ser verdade. Ele nunca me disse nada. Se você soubesse a verdade sobre a sua família, entenderia. O homem insistiu, enquanto cobria o rosto com uma sombra. Vocês dois precisam de mim, ou isso tudo vai acabar em um verdadeiro massacre. O desejo de saber mais a respeito dessa nova revelação queimava na mente de Lucas. Ele queria saber a verdade, mas ao mesmo tempo sentia que estava se perdendo em um labirinto de mentiras. Ele olhou para Clara, ela precisava saber, mas tinha que ser cauteloso. Clara, precisamos entender isso. Então, como se o destino estivesse brincando com ele, outro estalo ecoou. Era um disparo, Clara gritou e Lucas virou-se a tempo de ver o homem interno, que agora estava ferido com uma mancha de sangue na camisa. Era um momento de pura confusão. Quem havia atirado? Clara, o que está acontecendo? A angústia tomava conta dele. Ao olhar para a mulher que amava, ele percebeu que tudo havia mudado novamente. Clara estava com uma arma em mãos, a mesma que haviam encontrado. Seu olhar não era mais de amor, mas de desespero. Eu não quis fazer isso, Lucas, mas ele estava prestes a me contar a verdade, uma reviravolta chocante. O homem ferido sorriu, a dor não apagou a malícia em seu olhar. Você nunca soube, não é, Lucas? O que você acha que aconteceu com sua mãe? Tudo isso é um jogo e você nunca soube que estava jogando um papel desde o começo. A mente de Lucas girou, ele sentiu que o chão tinha sumido sob seus pés. Clara, sua amada, havia mentido. O homem, aquele que mais uma vez estava em busca de respostas, agora se via no centro de uma trama que nem ele compreendia. Uma luz começou a se apagar. A verdade, a mentira, tudo. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia? E enquanto tudo girava ao seu redor, ele sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Lucas sentiu o desespero tomar conta de seu corpo. A cena à sua frente era um pesadelo. Clara, sua Clara, estava ali, lutando contra a dor enquanto o homem interno, que agora se revelava como um agente do caos, estendia a mão, ameaçando tudo o que conhecia. O coração de Lucas pulsava, uma mistura de amor, raiva e confusão. Clara, não, você não precisa fazer isso. Ele tentou alcançar a mulher que amava. Mas antes que pudesse respirar, o homem ferido se levantou com um sorriso arrogante. Você acha que sabe a verdade? Você não sabe de nada, garoto. E agora o jogo só está começando. As palavras vinham como lanças, cravando-se nos sentimentos de Lucas, gerando mais dúvidas. Ele está certo, Lucas. Eu não sei o que fazer. Clara gritou, seus olhos cheios de lágrimas. A luta interna despertava um desespero em Lucas. O que ele diria? O que poderia mudar toda aquela confusão? O homem começou a se mover em direção a Clara. Você não precisa disso. O que você precisa é sair dessa bagunça. A voz dele estava cheia de veneno, e Lucas sabia que o amor estava sendo testado em um nível que ele nunca tinha imaginado. Foi então que um ruído cortou o ar, um alarido distante se aproximando. As sirenes da polícia ressoaram como um chamado de socorro, como se o mundo estivesse desmoronando em torno deles. Você não tem muito tempo, Clara. Lucas gritou, a urgência em suas palavras era real. Venha comigo agora. Clara hesitou, a arma em suas mãos tremendo. E se eu não conseguir sair? E se ele for mais forte do que pensamos? As dúvidas dela acentuavam a angústia no peito de Lucas. Mas ele viu a determinação surgir em seus olhos e uma fagulha de esperança começou a tomar forma. Eu não vou deixar você passar por isso sozinha. Juntos podemos desmascarar tudo isso. A sensação de luta, de querer salvar Clara e a verdade, pulsava entre eles como uma linha elétrica. O homem interno, percebendo que havia perdido o controle, começou a recuar. Se vocês acham que podem escapar, estão muito enganados. Ele girou rapidamente, mas antes que pudesse desaparecer na confusão, Lucas gritou, não deixem ele ir. A multidão, agora alarmada, começava a reagir. Gritos de pânico misturados com confusão, tudo parecia cair em um caos sublime. As pessoas corriam, os olhares perdidos, mas Clara e Lucas se mantiveram um ao lado do outro, prontos para enfrentar o que viesse. Lucas olhou nos olhos de Clara mais uma vez.
Contamos com você, juntos somos mais fortes. E com isso eles correram, as mãos entrelaçadas, abraçando a dor, a incerteza e a esperança. O que viria depois não sabiam, mas aquele momento era tudo. O amor que sentiam agora vibrava, mais forte do que qualquer pedido desesperado de ajuda. Lucas sabia que desafios ainda viriam. Mas o que ficou claro é que, com Clara ao seu lado, eles enfrentariam o que fosse. As sombras do medo poderiam ser profundas, mas a luz do amor seria mais forte. Antes de você ir, é hora de fazer algo incrível. Você precisa se inscrever agora no canal. Não quero que você perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais conteúdo. Também, não espere NM mais o M segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A participação de vocês nos comentários faz toda a diferença, então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento para demonstrar seu apoio e ficar por dentro da nossa comunidade. Vamos juntos!